No vídeo de hoje eu vou dar dicas para quem está indo para o colégio público pela primeira vez no Canadá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse canal. Se você não me conhece, eu sou a Nath Fernandes, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, deixar seu like nesse vídeo. E o tema de hoje é dicas para quem está indo para o colégio público no Canadá pela primeira vez. Foi inspirado esse roteiro numa perguntinha que me deixaram na caixinha dessa semana lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, é NathNFN. Sempre eu tô em contato com vocês lá. E sempre que aparece uma pergunta legal, que é um tema que vocês queiram saber, eu tento fazer um roteirinho pro vídeo. E hoje eu vou focar então nessa questão do college público no Canadá. Por quê? Quem não sabe o que é um colégio público no Canadá, é uma instituição de nível superior que normalmente dão os cursos de graduação ou de pós-graduação. Tem esses dois níveis. A exigência acadêmica desse tipo de curso ela é muito maior do que a exigência acadêmica para você fazer um curso de colégio privado, por exemplo, que seriam os cursos técnicos. Então, se você não sabe o que é a diferença entre colégio público e colégio privado no Canadá, tem vídeo aqui no canal, mas basicamente o privado tem nível mais técnico, ou seja, a exigência acadêmica e a exigência do inglês são mais baixas, e o college público, a exigência é maior, né? Tanto academicamente como a questão do idioma. Normalmente a fluência precisa ser acima de um IELTS 5,5, 6, 6,5, tá ok? Então, dada essa explicação, eu vou focar então na primeira dica. O que vem a ser esse preparo, né, acadêmico do aluno? A gente sabe que o inglês é importantíssimo, sim. O seu inglês precisa estar academicamente no nível daquela turma que você vai estar se integrando. Então, como eu falei, são notas do IELTS acima de 5,5. Agora, existe o preparo acadêmico com relação ao que você vai precisar de habilidades nesse seu curso. Então, as questões todas que a gente aborda aqui no canal, de falar tanto desse preparo acadêmico, não tem só a ver com a habilidade de falar, de ler e escrever, mas de você entender como é que funciona esse universo e esse sistema. E aí que entra a primeira dica que eu quero dar para vocês hoje. Uma das formas que vocês conseguem hoje ter acesso a esse preparo acadêmico é através do Academic English, que é um curso preparatório para o college ou para a universidade no Canadá, que vocês já estão cansados de saber, que chama-se Pathway, tá? O Pathway, eu já expliquei aqui no canal também, ele é uma junção, né, do General English, que é o que te dá a base, que te tira ali do intermediário, do pré-avançado e te joga no avançado. Só que o Academic English, que é o que fecha essa coisinha aí do curso de Pathway, é o que te ensina as habilidades para o college. São 4 habilidades, então anotem aí. A primeira delas é entender o APA, que são as regras da ABNT canadense, vamos dizer assim, para você memorizar. Então, entender como é que você faz o parágrafo, o texto, se tem margem, se não tem, todas essas regrinhas que a ABNT no Brasil tem para organizar. Quem aí já escreveu monografia no Brasil, quem já fez trabalhos acadêmicos, vai saber do que eu tô falando. No Canadá também existe isso, só que chama-se APA. Então, num programa de Academic English, uma das skills que você vai aprender é a dominar a questão do APA. Segunda skill que vão te ensinar ali nesse programa, como escrever um essay. O essay, gente, ele é um texto acadêmico. E se vocês começarem a estudar a respeito disso, vocês vão entender que existe uma regrinha, é uma formulazinha que eles ensinam para o canadense desde quando eles estão lá nos níveis mais fundamentais ali da educação básica, quando a criança já sabe ler e escrever, começam já a ensinar essa formulazinha do essay. Então, se você é um aluno internacional e você não sabe essa formulazinha, você vai penar quando chegar no colégio público e precisar entregar muitos essays, né, muitos textos acadêmicos. Então, dentro de um curso de Academic English, você vai ter também acesso a essa mecânica de como é que funciona. Terceiro ponto, pesquisa acadêmica. Como é que você faz uma pesquisa acadêmica? Como é que você cataloga todos esses dados e como é que você apresenta? Isso também é uma das skills que você precisa dominar quando estiver ingressando no colégio público. Quarto e último é aprender a fazer apresentações de PowerPoint, que assim como os textos de essay, também existe uma formulazinha mágica. No essay, gente, o texto você não pode dar a sua opinião e você também não pode fazer plágio, ou seja, copiar exatamente aquele parágrafo
da sua pesquisa. Você tem que aprender a fazer um negócio que eles chamam de parafrasear. Então, essa técnicazinha você vai aprender num curso de Academic English, e conforme você vai repetindo isso, vai ficando mais automático dentro ali da sua rotina de estudos e de escrita, tá? Então, esse tem ali essa formulazinha mágica, e a presentation também, que basicamente presentation você começa falando sobre o que você vai falar, você fala o que você veio falar, e você conclui dizendo o que você acabou de dizer. É assim que é o sanduichinho, né? Então, quando você pega essa técnica, fica muito mais fácil enfrentar um college público, tá? Então, essa é a primeira dica para quem tá indo pela primeira vez pro college público. Tome tempo de entender essas 4 habilidades do Academic English. Quem aí tá no Plano Canadá, tem o orçamento, separa uma grana, seja para pagar aí 4, 8 semanas de Academic English, mesmo que de forma online, para que você tenha acesso a isso e você consiga, nas aulas, fazer esses exercícios para ir ficando cada vez mais automático para você. Tem muito cliente meu que tá ali matriculado no PEF, fazendo essas atividades, e às vezes eles falam: nossa, Nath, é muito chato, porque toda semana eu tenho que fazer apresentação, toda semana eu tenho que escrever texto. E aí eu sempre falo: gente, entenda que você está sendo treinado para o ambiente que você está, né, indo para o Canadá lá estudar. Então, tente memorizar as técnicas. Essa repetição ela é super importante. Tem muita gente que reclama do PEF, né, dessa parte final do PEF, que é o Academic, porque realmente o volume de trabalho é maior. Mas entenda que treinamento difícil é que faz a guerra ser fácil. Então, se você tem a possibilidade de separar uma graninha do seu Plano Canadá para investir nesse Academic English, faça, porque você vai conseguir ter esse treinamento, e quando você chegar no ambiente acadêmico, no college, vai estar muito mais tranquilo para você. Segunda dica super importante: aprender a gerenciar os seus assignments. O assignment, gente, ele é todo tipo de trabalho que o professor pedir. Então, o assignment ele pode ser um texto acadêmico, pode ser uma apresentação, pode ser uma pesquisa acadêmica, pode ser um trabalho em grupo, enfim. Assignment é a tarefa que o professor te deu para realizar. Só que tem uma coisa super importante de vocês anotarem, que cada assignment ele tem uma porcentagem de valor dentro da nota final. Então, eu vou dar o meu exemplo para quem não sabe da minha história. Eu vim para o Canadá primeiro para fazer um college privado, porque na época meu inglês não era tão bom e academicamente também eu não estava bem. E aí, entre fazer o PEF, que seria o Academic English, de 6 meses, eu optei por fazer um curso de 1 ano, que seria o college privado, que é esse curso técnico. Então, nesse 1 ano de curso técnico, eu pude ter contato com essa questão toda do inglês acadêmico, de como é que faziam os essays e tudo mais. E aí, no 2º ano do meu Plano Canadá, eu fui para um college público, fui fazer um curso super difícil, uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, e lá eu comecei a ter uma certa dificuldade com a quantidade de assignments que eu tinha. E aí foi que eu recebi de um professor uma dica super importante, que hoje eu repasso para meus clientes, para os meus inscritos, e hoje estou, né, repassando aqui nesse vídeo para vocês, que é a questão de gerenciar as notas. Então, vão ter assignments que valem 20% da nota final, outros 15%, 10%, 5%, e acreditem se quiser, tem assignments que valem 1% da nota. E na época que eu estava fazendo esse curso, eu tava muito sobrecarregada e eu queria ser aquela aluna nota 10 em tudo. E aí o professor um dia chegou no meu grupo de estudos e falou: olha, vocês não precisam ser nota 10 em tudo, porque humanamente isso é impossível. E esse curso é um curso que foi desenhado para deixar o aluno extremamente busy, né? Tipo, extremamente abarrotado de coisa para fazer, e ver como é que você gerencia. Porque é um curso de gerenciamento de projetos. Então a ideia deles, quando desenharam o curso, vamos deixar os alunos loucos e ver como é que eles gerenciam tudo isso. Basicamente foi isso que ele quis dizer pra gente. Mas enfim, saindo dessa conversa eu comecei a pensar, falei, não, realmente eu preciso agora sentar, ver todos os meus assignments e ver quais que realmente contam pra nota final. No sentido assim, dê prioridade pros assignments que valem mais. Se sobrar tempo, você faz os que valem 1% da nota, 5% da nota. Esse é o resumo. Então, essa é a segunda dica que eu vou dar pra vocês. Sempre que você pegar ali o teu plano de estudos, que normalmente é dado nos primeiros dias de aula, ali na primeira semana, tente já identificar esse peso nas notas. Se você tem tempo, ótimo, faça os assignments que valem um pouquinho da nota. Mas se você tá ali numa reta final de college, com 30, 40 assignments para fazer, você vai ter que sentar e gerenciar.
quais que valem mais, quais que você vai usar o seu tempo, e se sobrar tempo, você vai fazer os menores. Então, a ideia toda é essa, tá? Desse gerenciamento dos assignments. Terceira e última dica: tente sempre estudar naquele momento que você tá na aula síncrona, né? Na aula ao vivo ali com o professor. Tente assimilar o máximo de conteúdo. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente tá tão atolado de coisa para fazer que às vezes a gente usa uma aula de um outro professor para estudar para uma prova que você vai ter na sequência, ou tá com um assignment atrasado de outro professor e você vai usar a aula de outro para fazer aquilo. Gente, não caiam nesse erro, tá? E eu tô falando isso porque, né, a gente toma na cabeça, depois a gente aprende e fala, putz, se eu tivesse feito diferente, teria sido melhor. Não caia nessa tentação de querer usar uma aula que você já domina a matéria para fazer outras atividades de outras matérias. Naquele momento, naquele horário, esteja 100% focado naquela matéria. Por que eu tô falando isso? Porque se você conseguir entender 100% do que o professor explicou, conseguiu assimilar, conseguiu tomar nota, é uma matéria a menos que você vai ter que gastar o seu tempo livre para estudar, tá? Então eu comecei a perceber que quando eu estudava em sala, naquele momento, eu estava otimizando o meu tempo. Porque pensa só, se você perdeu uma aula para fazer uma tarefa de outro professor, você concorda que você vai ter que usar o seu tempo livre depois para rever aquela aula, ver as matérias, os slides, para pegar o fio da meada? Então, tenta gerenciar também o tempo nesse sentido. Naquele momento, esteja 100% ali. Anote, faça, né, tipo, perguntas, tente estar 100% naquela matéria. Terminou a aula? Aí você volta a dar a sua atenção para aquela matéria que você tá ali mais enforcado, tá? Mas no momento da aula, ao vivo com o professor, tente não perder o foco, tá? Naquilo que você tá fazendo ali naquele momento. Porque depois você vai acabar gastando mais o seu tempo pra correr atrás do prejuízo. Quarta e última dica bônus, que eu lembrei agora, nem tava no roteiro, mas uma dica importante. Quando for montar o schedule de aula, gente, tenta não deixar aulas muito emendadas, né? A gente tem sempre pergunta de cliente, falando, ai, Nath, que dia que eu vou ter aula? Quando que vão ser minhas aulas? Porque como o colégio público, gente, ele é integral, normalmente você tem aula na parte da manhã e da tarde. Tem dias que você vai ter só de manhã, só à tarde, ou de manhã e de tarde. Então, não dá para prever a grade do aluno antes, né? Você só fica sabendo faltando ali um mês para começar as suas aulas. E eu sempre brinco com os clientes, falo, ó, você vai escolher entre a menos ruim e a menos pior, porque não existe uma grade que você fale, nossa, que legal, gostei do meu horário esse semestre. Infelizmente, gente. Então, tente pegar as aulas mais espaçadas. Por que eu tô falando isso? Meu primeiro semestre na pós, eu tinha lá uma opção de schedule que eu tinha aula só 3 vezes na semana, era segunda, terça e quarta. Então eu falei, pô, que legal, eu tenho quinta e sexta livre meu final de semana, vai ser perfeito. Só que o que aconteceu? Como as aulas eram todas emendadas, eu passava praticamente o dia inteiro no college, tá? Eu chegava lá 9 da manhã e saía tipo 5, 6 da tarde. E nas semanas de prova, eu entendi que esse era o pior horário que eu podia pegar. Por quê? Eu tinha que já estudar tudo que eu pudesse nesses dias aí, quinta, sexta, sábado, domingo. Ou seja, se eu tivesse uma prova na quarta-feira, eu já tinha que estar preparada para essa prova no domingo. Então eu me senti muito pressionada nessa questão aí tudo aula emendada uma atrás da outra, porque eu não tinha janela nenhuma entre uma aula e outra. Então isso foi péssimo. No segundo semestre da pós, aí eu já esparramei toda a minha grade. Então eu peguei o horário mais esparramado que tinha. Às vezes eu tinha uma aula 10 da manhã, depois eu tinha uma 2 da tarde e uma 4 da tarde. Só que ficou perfeito. Por quê? Se eu tivesse que fazer trabalho em grupo, já tinha essa janela, marcava com o meu grupo, já matava aquilo e acabou. Ah, tinha prova, eu já me organizava. Bom, se eu tenho essa prova só quarta-feira, eu vou deixar para estudar entre terça e quarta nas minhas janelas. Então eu consegui esparramar bem melhor a minha rotina de estudo, de reunião de grupo, de produção, né, de essay, de apresentações e tudo mais na minha semana. Então, essa é a dica bônus. Se você puder escolher o teu schedule o mais esparramado possível, melhor. Você vai ganhar mais na questão de poder reunir com o seu grupo, estando já no college, ali na janela, e na semana de prova vai ser perfeito, porque você vai ter várias janelas para se preparar, ok? Para rever matéria e tudo mais, e tá pronto para a prova. Espero que essas dicas tenham sido boas para você, que vocês tenham anotado tudo. Pra quem tá indo aí pro colégio público, eu desejo boa sorte, apesar de lá nos meus stories, né, eu ter brincado. Prepare-se para ficar 8 meses sem vida, 16 meses sem vida. Por quê, gente? Porque realmente é puxado. Quem enfrenta colégio público
realmente, assim, é um sobrevivente, porque é um curso desenhado para deixar a gente bem busy, sabe? Durante todo o período. Só que você precisa pensar que todo mundo que veio pro Canadá, que passou por colégio público, sobreviveu, é só uma fase, vai acabar, e o seu foco principal tem que ser no pós-college, tá? E ir pro mercado de trabalho, e saber que aquilo ali foi o início da sua carreira no Canadá, né? Ou um upgrade, né? Para enaltecer aquilo que você já tem de bom, tanto academicamente como profissionalmente. Desejo muita sorte para todos, e se você tá na fase de escolher college, tá ainda indeciso sobre a cidade, se você não entende ainda qual curso que vai beneficiar a sua carreira, né? Aqui no box de descrição desse vídeo tem o meu e-mail e tem o link de agendamento que cai direto na minha agenda. A gente tem um produto dentro da MySpring que é uma consulta de 20 minutos gratuita só para tirar dúvida dos clientes e já tirar essas primeiras questões aí que você tenha com relação a qual curso escolher, qual cidade ir. Então, dentro do seu perfil, da sua carreira profissional, eu já consigo te dar um direcionamento de qual é o melhor curso, qual a melhor cidade para você estar no Canadá. Fiquem com Deus, a gente se vê na próxima semana. Não deixa de se inscrever no canal, deixa seu like e os comentários, que eu tô sempre interagindo com vocês por aqui. Tchau, gente, até a próxima semana.